Olá pessoal, como é que a gente vai fazer o gráfico de uma relação? Então aqui, primeiro, antes da gente fazer o gráfico, a gente precisa entender quais são os números que vão fazer parte desse gráfico. Então aqui a gente tem uma relação A, onde nós vamos ter os elementos x e y, que vão pertencer ao conjunto dos naturais, e a condição é a soma de x mais y tem que ser igual a 4. Então vamos lá, vamos lembrar. Conjunto dos naturais, eles não têm números decimais, não têm fração e não têm números negativos. Os números naturais começam a partir do zero e acrescentando uma unidade, eles vão até o infinito positivo. Então a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então qual vai ser os grupos de números que vão participar? Que vão ter que dar 4 aqui na soma. Então a gente tem quem? Nós temos o 0 e o 1, 0 e 4, que vão somar e vai dar 4. Nós temos o 1 e o 3. Nós temos o 2 e o 2. Nós vamos ter o 3 e o 1. E o 4 e o 0. Então vão ser esses pares que somados dão 4, tá vendo? Então todos eles somados vão dar o 4, vão respeitar ali a condição. Então aqui a gente vai representar esses pares dentro do plano cartesiano. Então aqui o que a gente vai ter? Os primeiros valores são do x. Então aqui eu tenho 0, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Os segundos valores são do y, então eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. E agora eu faço os pares, né? 0 de x com 4 de y, então ponto no 4 do y, exatamente em cima da linha. 1 de x e 3 de y, então vai subindo. Ponto. 2 e 2, então só ligar. 3 e 1, então 3 de x com 1 de y. E 4 de x com 0 de y, então o ponto é aqui. Aqui está representada a nossa relação. Só marcar os pontos, tá? Lembrando que esse pontilhado ele não é necessário, ele é só para ajudar a gente a marcar os pontos. E esse daqui é o exemplo mais simples. Agora vamos pegar um exemplo onde a gente tenha intervalos, tá? Então aqui a gente vai pegar um exemplozinho de intervalo. Por exemplo, esse aqui, ó, uma relação B igual 1 menor ou igual a x e menor ou igual a 4 e y que é igual a 2. Então aqui o que vai acontecer? Para qualquer valor de x que você escolha, o y vai ser 2. Então na hora que a gente for montar o gráfico, vai ficar assim. O meu x ele vai estar entre 1 e 4. Então entre 1 e 4, vamos marcar aqui. 1 e 4. Tá? O meu y ele vai ser o número 2. Nunca vai mudar. Então ele vai ser sempre 2. Lembrando que esse intervalo aqui, ele está dentro dos reais, tá? Então o que vai acontecer aqui? Para qualquer um desses valores a resposta vai ser sempre 2. Então eu vou ligar o maior e o menor com o 2, tá? Marco um pontinho. Marco um pontinho. E entre esses dois pontos a gente vai traçar uma linha. E o que significa isso? Significa que todos os valores que estão na direção dessa linha aqui, todos eles, aqui a gente tem marcado 1, 2, 3 e 4.
Mas só que aqui entre o 1 e o 2 tem infinitos números. Então aqui tem 1,1, 1,2, 1,123. Então todos esses números também estão ligados com o 2. Por isso que a gente marca uma reta, tá? Que fica mais fácil da gente representar. Existe esse exemplo aqui também, ó. Vamos lá, outro intervalo. Então a gente tem a relação C. Escrever esse direitinho agora. X e Y pertence a R, tá? Botar R vezes R. Aonde eu vou ter o X com esse formato e o Y com esse formato. Então vamos lá. Dois intervalos. X maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. E Y maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Então eu tenho dois intervalos aqui. O que vai acontecer? Vou pegar meu gráfico, tá? Vou lá escrever bonitinho meus valores de X. Então vai ser de 1 até 4 de novo. Os valores de Y vai ser de 2 até 4. Então 2 até 4. Eu vou marcar o menor com o menor. Então aqui o menor é 1, aqui é 2. Vou marcar o menor com o maior. 2 e 4. Vou marcar lá em cima com o final do maior, tá vendo? Menor com o maior daqui e o maior com o maior. Então o que está acontecendo aqui? Aqui a gente botou 4 pontos, formou um retângulo, certo? Retângulo? É, um retângulo. Então o que vai acontecer? Como eu estou trabalhando com intervalos, então eu estou trabalhando com todos esses números aqui e com todos esses números aqui, então aqui eu vou botar uma linha e vou fechar esse retângulo. Então vai ficar um retângulo fechado, tá? E toda vez que formar uma figura, que eu fechei essa figura, eu vou preencher essa figura. E por que essa daqui ficou diferente dessa outra aqui que a gente fez? Porque nessa daqui, para qualquer valor de x que eu escolhesse, a minha resposta seria sempre 2. Seria sempre o 2 aqui, tá vendo? Eu tenho um intervalo e aqui eu tenho uma constante. Agora aqui eu tenho 2 intervalos. Então significa que para qualquer valor que eu escolher aqui, eu vou relacionar com esse valor aqui, certo? Então aqui tem um conjunto de valores, aqui tem outro conjunto de valores. Então são infinitos valores que eu vou ligar com infinitos valores. Por isso que a gente tem que preencher. Porque vamos dizer que a gente pega um valor aqui entre 2 e 3. Esse valor entre 2 e 3 ele vai ser ligado com algum valor entre 1 e 2. Então seria isso aqui. Eu marcaria um pontinho aqui. Tá? Do mesmo jeito que eu poderia ligar esse daqui com o outro daqui. Então seria um pontinho aqui. Pra gente não, como a gente não tem como representar todos esses valores, porque são infinitos a quantidade, então a gente preenche e isso significa que eu estou trabalhando com todos os valores. Então tanto daqui como daqui, todos os valores estão sendo trabalhados, tá? Então, esses daqui são exemplos de como representar uma relação graficamente.